Vamos nessa então, vamos para o nosso primeiro assunto, porque o senador Eduardo Braga apresentou parecer favorável à indicação do desembargador federal Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. O documento foi entregue à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, colegiado que fará a sabatina do nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposentou ontem, dia 13 de outubro. A sessão está marcada para quarta-feira que vem, dia 21 de outubro. No documento, Braga citou as inconsistências no currículo do magistrado e afirmou que elas influíram muito pouco no exame dos requisitos constitucionais e que não seriam motivo para impedir a sua ida para a Suprema Corte. E aí, Thaís Oyama, você concorda com o relator ou discorda? Eu não concordo nem discordo, mas não me surpreendo, né, Paulo? Não é exatamente uma surpresa. O senador preferiu desprezar o que ele considerou detalhes irrelevantes do currículo, como essas suspeitas de plágio e até do uso de título, né? O Marco Aurélio disse que ele não poderia nem se chamar desembargador. Enfim, é o que a gente esperava. Agora, o que vai acontecer é que esse relator vai ler o relatório no dia 21, como você falou, ou seja, daqui a uma semaninha só, e no mesmo dia, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça já votam se concordam ou não concordam com o relatório vai para plenário, plenário do Senado, e daí se tiver 41 votos mais um, ou seja, metade do plenário, o Cássio Marques vira ministro do Supremo e, no caso dele, que é muito jovem, vira ministro do Supremo por 3 décadas, né? É isso que se espera, esse tempo que se espera que ele fique lá, se tiver mesmo o nome confirmado. Eu queria só lembrar que, coincidentemente, a Amy Barrett, que é indicada do presidente Trump para a Suprema Corte americana, também está sendo sabatinada nesse momento. E daí eu queria só comentar as diferenças que existem entre o nosso sistema e o deles, né? Lá nos Estados Unidos, quando eles sabatinam o candidato, os senadores já tiveram acesso a uma montanha de documentos sobre esse candidato. Então, inclui todos os artigos que ele escreveu, publicou na imprensa, por exemplo, a dissertação de mestrado na íntegra, se tiver, a tese de doutorado na íntegra, se tiver, as entrevistas todas que ele deu para a imprensa e mais um questionário que pode ter centenas de páginas, em que o próprio candidato responde a perguntas que vão desde os países que ele conhece até as taxas que ele cobra, por exemplo, para proferir palestra. Se ele, por acaso, for advogado ou tiver trabalhado no ramo, ele tem que listar todos os clientes que ele já representou durante a vida dele inteira e dizer, sem dúvida, quais são as fontes de renda dele e tudo mais. Então, é um questionário muito extenso e os senadores, quando vão sabatinar o nomeado, eles já têm acesso a isso e certamente já leram, pelo menos devem ter lido todo esse dossiê. Então, é uma sabatina bem dura, inclusive muita gente não aguenta, né? Na história da Suprema Corte, olha só, ela já teve 114 juízes e 29 dos indicados não foram aprovados. Não que todos tenham sido rejeitados, não que todos os 29 tenham sido rejeitados. Alguns, inclusive, retiraram o nome antes de ser sabatinado, até porque desconfiaram que não passariam nessa sabatina muito dura e muito rigorosa. Outros, o presidente também retirou, mas enfim, foram 29 de 114 juízes. Só o presidente Nixon teve 2 indicados dele rejeitados, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é diferente. Então, tem essa rapidez muito grande, né? Tem uma certa leniência aí, no sentido de não se escarafunchar a vida pregressa do candidato, como a gente viu. Não tem essa preocupação com conhecer detalhes da vida dele, da trajetória, dos trabalhos que ele escreveu, não tem nada disso. E também, então, foram só 5 indicações do presidente desde o início do Supremo Tribunal Federal. Foram só 5 indicações do presidente que não passaram. E foram todas no mesmo ano. Foi tudo no governo do Floriano Peixoto. Do governo Sarney para cá, não teve nenhum, zero indicado, 0 nomeado pelo presidente da República, que não foi reprovado no Senado. Todos foram aprovados. Então, como a gente sabe, a Constituição, ela exige pouca coisa, reputação ilibada e notório saber, mas às vezes nem isso é levado em conta. Como me disse um professor de Direito Constitucional aqui no Brasil, parece que vale a regra assim, que todo indicado é aprovado desde que não tenha cometido homicídio. E recentemente. Muito bem. Rodrigo Constantino Cássio Nunes já está praticamente aprovado?
Infelizmente, para a base bolsonarista, né, a ala ideológica de apoio ao presidente e ao governo, sim, né, é muito difícil que ele seja barrado, né, esse parecer do Braga. Era esperado isso, né? Quer dizer, de fato, você ter suspeitas de um currículo inflado não anula necessariamente o notório saber jurídico, né? Isso quer dizer apenas que ele tentou ali dourar um pouco a pílula se houve esse caso e se o plágio for confirmado, também indica aí que houve uma espécie de atalho, mas não necessariamente desqualifica ele com base na ausência de saber jurídico. E a outra característica, outro requisito exigido apenas é a reputação ilibada. Isso aí realmente, se não tiver nada que atente contra ele de forma mais grave, né? Isso por si só não seria suficiente para barrar. Então, o Cássio Nunes ser o próximo ministro do Supremo é quase favas contadas. Agora, isso decepciona muito a base bolsonarista porque a escolha é ruim, né? Não porque ele inflou o diploma ou alguma coisa dessa natureza. Em primeiro lugar, porque quem festejou a indicação dele são pessoas, são figuras aí, no mínimo, suspeitas, enquanto que todos aqueles que esperavam alguém terrivelmente conservador, né, ou evangélico, ficaram realmente na expectativa de que uma segunda indicação vai ter que cumprir essa promessa de campanha. Não é claramente o caso do Cássio Nunes. Agora, eu concordo com a Thaís, né? No Brasil, não existe uma sabatina de fato, senão não teria Dias Toffoli lá, né? Entre outros. Aquilo ali era, ainda mais na era do PT, onde 7 dos 11 atuais ministros foram indicados, a sabatina, todo mundo sabe, era regada a mensalão, a petrolão, era um congresso vendido, né? Então, é um jogo de cartas marcadas. Não tem nada a ver com o que acontece nos Estados Unidos, onde são sabatinas muito duras e, infelizmente, por conta do radicalismo crescente dos democratas, é um jogo politizado também ao extremo. Quer dizer, não se averigua ali se existe o notório saber jurídico, a reputação e tudo mais, mas sim tenta se colocar contra a parede, né, o indicado e desqualificá-lo com base em ideologias ou coisas assim. No caso do Kavanaugh, do Brett Kavanaugh, a Kamala Harris, a senadora Kamala Harris, candidata a vice na chapa de Joe Biden, fez um papelão. Acusou ele ali, usou seus dotes de ex-promotora para acusá-lo ali de praticamente um estuprador, com base em denúncias totalmente vazias, de 30 anos antes, sem evidência, sem testemunha, sem prova. Quer dizer, ela fez ali um jogo politizado ao extremo, como tem acontecido nas últimas indicações do Trump, né? O Partido Democrata quer barrar e agora estamos vendo isso acontecer com a Amy Barrett. Não tem nada para falar dela, uma pessoa que tem uma baita de uma reputação, um currículo ímpar, né? Foi assessora do Scalia, do Antonin Scalia, um dos grandes juízes da Suprema Corte, indicado pelo Ronald Reagan. É uma conservadora, uma juíza que está ali para aplicar as leis, e isso é que está incomodando os democratas. Então, eles querem se pegar em picuinhas ou em questões ideológicas. O que ela pensa do aborto, só que ela não está lá para criar leis. Ela está lá para fazer valer as leis. E o que está acontecendo na sabatina hoje, né, esses dias da Amy Barrett, mostra como os democratas têm uma visão diferente do Poder Judiciário e da Suprema Corte. Eles querem o quê? Eles querem ativismo judicial, eles querem alguém que vá empurrar a história na direção que eles desejam e que não precisa passar pelo legislativo, pelas urnas. É disso que se trata hoje, né? Então, vamos ver, quando a gente compara o Cássio Nunes com a Amy Barrett, fica claro que há um abismo ainda a ser recuperado, talvez, né, entre o Bolsonaro e aquele que é a sua inspiração, que é o Trump. É verdade que existem restrições políticas. No caso do Bolsonaro, ele atua num Congresso totalmente fragmentado, enquanto nos Estados Unidos os republicanos dominam o Senado. Isso facilita muito. Mas, para os conservadores que apoiam Bolsonaro, ficou um gostinho de decepção. Josias, há alguma chance do Cássio Nunes não ser ministro do STF? Não, nenhuma chance. Nenhuma chance. No trecho preferido do presidente Bolsonaro do Evangelho de João, está escrito lá que a verdade vos libertará. Tomado pelo currículo, o Cássio Marques
o escolhido do presidente para ocupar uma vaga de ministro no Supremo, é super qualificado. Ele possui ali uma formação acadêmica superior, títulos obtidos em universidades europeias. O único problema é que o candidato mente um pouco. Os títulos de doutor não ficam em pé e a sua dissertação de mestrado inclui cópia de generosos trechos de texto escrito por um amigo. Aproveitaram-se até os erros de português. Mesmo conhecendo a verdade, o Bolsonaro avaliou que não seria o caso de se libertar dessa indicação. E os senadores, que têm a atribuição constitucional de aprovar o nome, acorrentam-se gostosamente às inconsistências curriculares do candidato. O relator do processo, que leva ao preenchimento dessa vaga, o senador amazonense Eduardo Braga, que é do MDB, ele apresenta o parecer e anota que as inconsistências do currículo do candidato pesariam muito pouco no exame dos requisitos constitucionais. Ele está querendo dizer que essas inconsistências não enodoam ali o notório saber do candidato, nem a sua reputação ilibada. Em relação à reputação, fica uma dúvida, né? Será que plágio ou mesmo a terceirização de uma tese de mestrado orna com essa reputação ilibada? Aí escreveu lá o senador alguma coisa como mirar abstratamente o currículo do indicado significa retirar a dimensão humana dos conhecimentos que ele adquiriu, das reflexões que ele produziu. Mais do que um simples relator, é preciso lembrar que o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, ele é matéria-prima para o futuro ministro, que corre no Supremo Tribunal Federal um inquérito em que o senador é acusado de receber ilegalmente 6 milhões da JBS. É nesse ambiente que se forma no Senado uma maioria suprapartidária a favor da aprovação do indicado do Bolsonaro. Até antibolsonaristas do PT, do PDT, estão se equipando para dizer sim à indicação. Uma empregada doméstica que se candidatasse a uma vaga na Casa dos Senadores com alguma referência falsa, de certo seria refugada, seria rejeitada. Mas para o emprego de ministro do Supremo, um cargo vitalício, a verdade vale menos do que a conveniência. O presidente Bolsonaro está conseguindo o inimaginável, ele está conseguindo piorar o Supremo Tribunal Federal.